Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença dos meus colegas juízes e juízas federais, desembargadores e desembargadoras, colegas presidentes das associações nacionais, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Ministério Público tanto estadual quanto federal, demais associações presentes, associações regionais também. O intuito desse ato é chamar atenção para o momento que nós passamos. A magistratura, o Ministério Público estão em estado de alerta. Temos sofrido ataques de diversas naturezas, né? E a lei de abuso de autoridade é simplesmente um desses ataques. Nós não somos, em nenhum momento, contra a lei do abuso de autoridade, ou contra uma lei de abuso de autoridade. Nós somos contra a lei da forma como ela foi posta, cerceando a independência judicial e diminuindo a autonomia do magistrado de poder decidir livremente conforme a prova dos autos. O problema dessa lei é que ela vem dentro de um conjunto de outras medidas que cerceiam a independência judicial e acabam por ofender o próprio Estado Democrático de Direito. Vou passar a palavra aqui para os demais presidentes das associações nacionais e regionais. Gostaria muito de agradecer a participação e a presença de todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Mendes, eu sou presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. E como o Otávio já ressaltou, o objetivo desse nosso ato hoje é um ato, na verdade, de chamar a atenção da sociedade de uma preocupação da magistratura e do Ministério Público. A magistratura e o Ministério Público estão sofrendo um ataque em relação à sua independência. E a nossa preocupação é exatamente essa: preservar a independência da magistratura, preservar a independência do Ministério Público, que são elementos essenciais para o funcionamento da democracia. Como o Otávio também já disse, ninguém aqui é a favor do abuso de autoridade. O abuso de autoridade tem que ser punido. O que nós colocamos aqui como questão e como preocupação é a maneira pela qual isso está sendo tratado. Isso não foi discutido de maneira democrática na Câmara dos Deputados. A lei foi aprovada sem um debate necessário e ela, da maneira que ela foi aprovada, ela vai sim fragilizar a magistratura. E é nesse sentido que é importante a união das associações, a união de todas as carreiras do Ministério Público e magistratura, para que a gente possa fazer essa defesa da instituição. Nós vivemos um momento político muito sensível, as instituições vêm sendo sistematicamente atacadas, e sem uma magistratura independente, sem um Ministério Público independente, nós vamos passar por um estado de caos. É importante, e essa é a preocupação que a magistratura, nesse momento, chama a atenção da sociedade. Precisamos preservar as instituições, precisamos fortalecer a magistratura, exatamente porque a magistratura é o garante da própria democracia. E esse ato é um ato simbólico para chamar a atenção e para que todos nós possamos fazer essa defesa. Há uma agenda negativa de ataque à magistratura do Ministério Público e isso precisa, de alguma maneira, ser interrompido. Por isso é importante, e nós estamos fazendo isso pelos meios também institucionais. Estamos aqui fazendo um debate. A ideia aqui, estão presentes colegas do Brasil todo. O colega Ângelo vai falar, é o coordenador da Frentas, que representa mais de 40 mil juízes e promotores no Brasil todo. O colega Vitor Hugo, aqui, o presidente da CONAMP, que também representa todo o Ministério Público do Brasil. E a ideia hoje aqui é que nós possamos aqui fazer esse ato e também marcarmos aqui uma reunião para que a gente possa definir os próximos passos de atuação em defesa desse valor importante para todos nós, que é a magistratura independente, a magistratura que possa julgar sem medo de ser punida. E essa, de alguma maneira, é a preocupação que nós temos. A lei de abuso de autoridade, da maneira que ela foi veiculada, da maneira que ela foi aprovada, ela vai poder acabar fragilizando os magistrados.
Os magistrados não podem sentir medo de atuar de maneira independente, porque o dia que o magistrado tiver medo de atuar, no dia que o magistrado puder ser punido por atuar de forma independente, nós não temos mais democracia, nós não teremos mais liberdade. Então, pedimos o apoio aqui de todos, e esse ato aqui, na verdade, simboliza esse momento de união de todas as carreiras e com uma única preocupação, o fortalecimento das nossas instituições e que nós, de uma maneira conjunta, digamos não a qualquer tentativa de ataque, de fragilização ou de alguma maneira, atacar as instituições que são fundamentais para o desenvolvimento do país e mais, para o fortalecimento da própria democracia. Então, agradeço mais uma vez a presença aqui de todos, em nome dos juízes federais do Brasil, e proponho que daqui continuemos esse debate, continuemos sempre chamando a atenção para a sociedade, porque é isso que nós defendemos. Uma instituição forte, uma magistratura independente, um Ministério Público independente, que possam fazer valer tudo aquilo que a Constituição deu para garantir o quê? Que a igualdade, a segurança, tudo aquilo que são valores constitucionais, de alguma maneira, sejam preservados por essas duas instituições que são fundamentais para a própria estabilidade do país. Passo a palavra agora ao nosso colega Ângelo. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Ângelo Fabiano Farias da Costa, sou presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e atualmente estou como coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. E é preciso deixar claro que a Frentas reúne todas as entidades nacionais e estaduais da magistratura e do Ministério Público, federal, do trabalho, militar, do DF, todos os estados da federação, assim como magistratura e Ministério Público, 40 mil membros em todo o país. Então, o motivo de nós estarmos hoje aqui é, de certa forma, conscientizar a população e os meios, a opinião pública, os meios de comunicação, com relação aos riscos que o sistema de justiça corre hoje com essa lei de abuso de autoridade recentemente aprovada. Nós lançamos aqui, nessa ocasião, também um movimento contra a impunidade, é um movimento da Frentas, e esse movimento visa justamente conscientizar a população como um todo que essa lei não é contra a magistratura e o Ministério Público, na realidade. Essa lei, ela tem como principal objetivo amedrontar juízes, promotores e procuradores, intimidar, deixar com receio de atuação para que a sociedade, o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, não tenha seu direito garantido. Serão aí criminosos que ficarão impunes, descumpridores de diversas normas legais que ficarão sem qualquer tipo de proteção jurídica, sem qualquer tipo de punição, se essa lei de fato vier a ser aplicada. Nós estamos fazendo esse movimento para mostrar que cidadãos brasileiros hoje correm o risco, com essa intimidação de juízes, promotores e procuradores, de não ter o seu direito respeitado, de não ter direitos e garantias fundamentais protegidos e cumpridos, porque é o Poder Judiciário, seja federal, seja no âmbito estadual, que diz, em última instância, qual é o direito do cidadão brasileiro. Então, para crimes de corrupção, para a criminalidade como um todo, para problemas com relação à segurança pública, para o direito à educação, para o direito à saúde, para direitos trabalhistas, todos os cidadãos brasileiros serão, de certa forma, prejudicados, porque quando acessarem o Poder Judiciário ou quando procurarem o Ministério Público para a sua atuação no aspecto coletivo, o promotor e o juiz terão receio de atuação, porque no desenvolvimento de suas funções naturais, eles podem ser punidos, podem ser criminalizados, podem ir para a cadeia, ou podem ter até restrições, além da cadeia, outro tipo de restrições de direitos. Então é contra isso que nós nos voltamos hoje. O Poder Judiciário e o Ministério Público não são contra combate a abusos, nós não estamos aqui para defender qualquer tipo de abuso, mas essa lei de abuso de autoridade que foi aprovada pelo Congresso Nacional sem qualquer tipo de discussão, ela não visa coibir abusos, ela visa intimidar e amedrontar juízes e procuradores e promotores no exercício do seu poder investigatório, no exercício do seu poder de julgar e de dizer qual é o direito do cidadão brasileiro. Então é isso que nós queremos denunciar. Nós tentamos fazer esse trabalho no Congresso Nacional, não fomos ouvidos, agora fomos ao Supremo Tribunal Federal e estamos confiantes de que o Supremo Tribunal Federal possa nos dar essa resposta declarando a inconstitucionalidade dessa lei.
mas esse movimento ele visa justamente conscientizar a população brasileira, meios de comunicação, que se essa lei de fato pegar, vai ser a lei da impunidade para o povo brasileiro. Nós teremos aí situações em que altos detentores de poder político e econômico e criminosos de todos os tipos ficarão impunes porque o juiz e o promotor vai ficar com receio de atuar, sob pena dele ser criminalizado pela sua atuação. Então, em nome da Frentas, que eu queria agradecer aqui à JUF e à JUFESP e a todos os colegas das associações nacionais e regionais e estaduais do Estado de São Paulo também, que estão presentes aqui, que fazem esse movimento, que iniciam esse movimento, que será finalizado, de certa forma, com um segundo ato, lá em Brasília, no dia 12 de dezembro, na frente do TJDFT, e nós também convidamos a população, não apenas do DF, mas os colegas aqui presentes, para nós podermos denunciar cada vez mais esse enfraquecimento do sistema de justiça. Não é um ato contra juízes e promotores, é um ato contra a sociedade que não vai ter seus direitos respeitados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Hugo Azevedo. Eu represento aqui a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, uma entidade civil que congrega cerca de 14 mil membros do Ministério Público brasileiro, todos os membros dos Ministérios Públicos dos Estados, mais o Ministério Público Federal, do Distrito Federal e o Ministério Público Militar. E é em nome desses colegas que eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos aqueles que prepararam esse encontro, essa reunião que congrega agentes do Ministério Público e membros do Judiciário de todo o país, para que aqui em São Paulo, no coração do Brasil, nós possamos dizer não ao projeto de lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, dizer não àquelas estratégias que são feitas nos estretores do poder e que nada mais querem do que fragilizar o serviço e o servidor público, tratando-o como se fosse o responsável por todas as mazelas que o país passa, e enfraquecendo de forma a torná-lo sem eficácia o sistema de justiça criminal brasileiro. Foi necessário que os altos estretores do poder econômico e político fossem atingidos pelas ações do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Brasileira, para que a reação se colocasse evidente. Seja ela na proposta de reformas legislativas, como é a Lei de Abuso de Autoridade, que foi muito bem tratada pelos colegas que me antecederam, e que eu não tenho nenhum pudor em dizer, não passa num menor teste de cientificidade. O Enem devia trazer, como exemplo de lei inconstitucional, a Lei de Abuso de Autoridade aprovada pelo Congresso Nacional. Mas que não se resume a isso. A ação orquestrada para minimizar os efeitos da atuação da justiça criminal brasileira, ela se representa também numa alteração da jurisprudência dos tribunais superiores, em propostas de alteração legislativa que fragilizam as carreiras e tornam não atrativas aos profissionais de primeira qualidade, como sempre foram os integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Serviço Público brasileiro. É por isso que nós viemos a público denunciar essa situação e dizer que estamos dispostos, sim, a lutar pelos verdadeiros valores da democracia brasileira que estão inscritos na nossa Carta Constitucional e pelo progresso do nosso país. Vamos todos juntos dizer não à impunidade e viva o Brasil, viva a democracia. Muito obrigado. Meu nome é Ana Brugim, represento a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e a PAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados. Todos os que me antecederam já colocaram o objetivo desse ato, que é trazer ao conhecimento do público em geral o tipo de legislação que estão propondo, que aprovaram e nos propuseram, e que visa exatamente intimidar, mas nós não nos intimidaremos e as nossas associações lutarão por essas prerrogativas, certamente.
Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Como foi dito, esse não é um ato em defesa de interesses pessoais nossos. Esse é um ato em defesa da cidadania brasileira. Esse é um ato em defesa da República, que diz que todos são iguais perante a lei. Intimidar juízes e promotores, intimidar as instituições, é a doença da democracia brasileira. Mas nós não vamos deixar a nossa democracia ficar doente. Nós vamos defender a nossa democracia, nós vamos defender a nossa cidadania, nós não vamos nos intimidar. O Brasil não pode conviver com instituições frágeis. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Sou Marcos Barberino, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Os colegas já tocaram em pontos cruciais do que a gente está trazendo à população. Os magistrados e os procuradores e promotores de justiça têm garantias constitucionais que nos obrigam a não ter medo. E a lei de abuso de autoridade deseja exatamente criar um clima de terror dentro da convivência dessas carreiras. Nós não somos um poder ocasional. Nós somos o poder permanente que guarda a Constituição. Quando se busca coartar a nossa liberdade, não é exatamente nós que seremos atingidos. É exatamente o acesso à justiça, a possibilidade de controlar as políticas públicas via as ações civis públicas dos vários ramos do Ministério Público e a possibilidade de contrastar os atos dos agentes de poder eleitos e do poder econômico com a legalidade. É disso que se trata. É disso que a gente vem alertar a sociedade. Parece que não, mas querem rebaixar o padrão e a qualidade da nossa democracia. E é por isso que a gente veio aqui dizer que agora, que está sob as hostes do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, está na hora da gente restabelecer o equilíbrio e tirar os excessos de uma legislação de terror, não contra nós, contra a sociedade, contra vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ana Carolina Roman, sou vice-presidente da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. Eu vim aqui para esse ato pensando o que eu iria falar, né? E pensei que o que nos moveu a todos, né, que estamos aqui hoje, juízes, promotores, procuradores, foi sempre o sonho e a vontade de proporcionar um país melhor, uma democracia sólida, para que a nossa sociedade possa ser mais justa, mais solidária, e que todos aqueles fundamentos da Constituição, previstos na nossa Constituição de 88, depois de tantos anos de ditadura, possam ser implementados. Mas mais que um sonho, esse é o nosso dever. É um dever constitucional previsto pelo legislador constitucional e que todos nós precisamos atuar com independência. Todas as garantias do Ministério Público e da Magistratura são garantias da instituição, são garantias da sociedade em última análise. E, como todos disseram antes de mim, é disso que se trata esse ato, é da defesa dessas garantias, da defesa da sociedade, para que os membros do Ministério Público e os membros da magistratura possam agir de forma independente, decidindo o direito e dando o direito de cada um dos cidadãos que procuram o Ministério Público ou o Judiciário. E essa é a razão desse ato. A lei de abuso de autoridade, ela criminaliza o que há de mais essencial do exercício das funções do Ministério Público e da magistratura, que é a independência. Ela criminaliza a independência funcional desses agentes que são tão importantes para a democracia. É disso que a gente está falando. Como todos que me antecederam disseram, a gente não está tratando aqui de olha quem está falando, como muito se falou. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um juiz que decreta uma prisão e que, se ela for revista pelo tribunal como não havendo justa causa, que esse juiz possa ser criminalizado pelo simples ato de fazer uma decisão judicial.
A gente está falando de um membro do Ministério Público que pode fazer uma recomendação ou entrar com uma ação civil pública e ter a sua atuação funcional criminalizada pelo simples ato de propor uma ação civil pública ou de fazer uma recomendação. É disso que a gente está falando, da defesa dos direitos dos cidadãos. E nós, da Associação Nacional de Procuradores da República, todos os procuradores da República e todos os membros aqui das carreiras de magistratura e do Ministério Público, nós conclamamos a sociedade a nos apoiar nesse movimento de defesa da magistratura, de defesa do Ministério Público. Muito obrigada. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Farley Ferreira, sou presidente da Amatra 2, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, aqui de São Paulo. Eu gostaria de utilizar as palavras de forma mais simples para o cidadão comum que está aqui assistindo a gente entender o que se tornou a lei de abuso de autoridade, que era para conter o poder de abuso de certas pessoas. Na verdade, ela se transformou num caça-justiça. É uma lei que ela deveria ser denominada caça-justiça. É isso que fizeram. O que estão tentando é transformar a justiça num poder seletivo, num poder sectário, em que ela só vai atingir pobre, negro, e não vai conseguir pegar colarinho branco, não vai conseguir pegar corruptos de altos poderes que existem no país. E dentro do poder econômico e poder político que essas pessoas exercem na sociedade brasileira, eles tentam constranger, coagir magistrados e procuradores e membros do Ministério Público para que eles não cumpram seu dever constitucional de uma república em favor da cidadania. E se eles podem achar que isso vão conseguir de alguma forma, se eles acharem que isso conseguirão de alguma forma, eles terão resistência até o fim, porque a nossa cidadania, o respeito ao povo brasileiro, não é uma garantia nossa, é uma garantia do cidadão. E nós estaremos juntos, todos juntos, acusando a cada um deles que tentarem atacar o nosso poder judiciário e nosso sistema de justiça. Porque se eles quiserem ou querem um poder legislativo, se eles quiserem um poder judiciário que seja seletivo, sectário, não terão. Nós continuaremos agindo e trataremos todos iguais perante a lei, queiram ou não queiram. E agora cabe ao Supremo Tribunal Federal, na sua independência e nos momentos que a cidadania é extremamente combatida, extremamente ofendida por certos poderes da República, cabe ao Supremo Tribunal Federal mostrar que as garantias do cidadão, as garantias constitucionais prevalecerão sobre quaisquer interesses econômicos e políticos. E aqui nós estaremos até o fim. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, novamente, em nome da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e da AJUF, Associação dos Juízes Federais, gostaria de agradecer muito a presença de todos. Eu acho que a presença de líderes associativos nacionais e regionais só fortalece o nosso movimento e que essa lei de abuso de autoridade seja analisada em todos os seus termos e que a independência judicial seja preservada, tanto da atuação do Ministério Público quanto do Judiciário, e que nós, agentes políticos do Judiciário e do Ministério Público, possamos continuar agindo como agentes de igualdade e de justiça, abaixo a impunidade, e que esse ato possa ecoar e possa ser ouvido por toda a sociedade. Muito obrigado.